Mateus 6,13. O texto diz: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos meditar só nessa primeira frase: e não nos deixes cair em tentação. Não nos deixes cair em tentação. Senhor nosso Deus, fala ao nosso coração pela obra do Teu Santo Espírito, sem a qual, ó Deus, essa palavra não terá todo o proveito necessário. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Certa vez, boa parte dos músicos brasileiros da Bossa Nova, muitos anos atrás, estavam num pequeno barquinho lá em Cabo Frio. Eles alugaram aqueles barquinhos tipo traineira de madeirinha com um motorzinho a diesel, e passando pelo lado de fora da última ilha, o motor apagou e eles começaram a ser levados mar adentro. Então perguntaram para o Roberto Menescal, que estava lá dentro do barco, que era o que entendia um pouco mais de mar: onde você acha que nós vamos parar? Ele falou: nesse ritmo, na África. Então as pessoas começaram a ficar desesperadas ali, e o barqueiro colocou uma manivela no motor, a diesel, e ficava batendo a manivela ali, e ela fazia tatap, 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 e nada. E eles começaram a ficar desesperados ali, menos o Roberto. O Roberto ficou tranquilo, só pensando: o que vai dar, né? Eis que veio um outro barco depois de algum tempo, de pescadores, vê que eles estão em aflitos, e reboca e traz de volta para o continente. Graças a Deus por isso. Foi uma difícil prova, segundo a entrevista do Menescal. Foi um momento de provação, de dificuldade. Hoje nós vamos pensar sobre tentação. Algumas pessoas pensam que tentação é ser conduzido ao erro. Tentação não é ser conduzido ao erro. Tentação é apenas ser provado. Então, quando você pensar em tentação, você pensa em prova. Algumas pessoas pensam tentação igual pecado. Não, tentação é igual prova. Então, o melhor sinônimo para tentação é uma prova. Ok? Nunca se esqueça disso, porque isso será muito importante para a sua vida. Agora, se nós temos a tentação como a indução ao erro, nós temos um problema teológico. Você quer ver? Vou jogar aqui o texto de Mateus, capítulo 4, versículo 1 aqui no telão, e nós vamos jogar vários textos para você acompanhar. E diz lá: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Mateus 4:1. Ok? Quem foi que conduziu Jesus ao deserto? O próprio Espírito de Deus. Qual era a finalidade? Para ser tentado pelo diabo. Vamos mudar o texto? Tiago, capítulo 1, olha o que o texto diz: ninguém ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Espera aí, nós lemos lá em Mateus que o Espírito conduziu Jesus para ser tentado. Depois você lê em Tiago que Deus não tenta ninguém. Existe uma contradição? Parece que sim, mas na verdade não. Porque o Espírito apenas permitiu que Jesus fosse colocado à prova, mas não foi o Espírito quem provou a Jesus Cristo. Em outras palavras, Deus permite que o mal aconteça, mas Deus não manipula o mal. É diferente. Lá em Jó, no capítulo 1, todo mundo olhou para a tela, mas não está na tela, né? Mal acostumado, você me deixou, né? Lá em Jó, capítulo 1, o texto vai dizer que Satanás se apresenta, entra de penetra, a primeira história de um penetra na festa de Satanás. Ele entra lá em Jó como penetra na festa. E aí Deus pergunta para ele: por onde anda, seu penetra? Ando por rodear a terra. Vistes meu servo Jó? Vi. Ele é um homem temente a Deus. E aí Satanás diz assim: mas também o Senhor deu tudo para ele. Toca na vida dele, tira o que ele tem, que ele vai blasfemar contra o Senhor. Mas Deus não manipula o mal. E a resposta de Deus é: eu permito que você manipule o mal. Você pode tocar na vida dele e tirar o que ele tem, menos a sua própria vida. E você vai ver que ele continua firme a mim. Ele vai passar pelo teste. Então, nós entendemos que Deus permite que coisas sejam colocadas diante de nós como prova, mas Ele mesmo não manipula. Ninguém é tentado por Deus, é tentado por outras coisas.
Observe o que diz aí o versículo 13 que nós acabamos de ler. O texto vai dizer que Jesus nos ensinou a orar: não nos deixes cair em tentação. Ora, Jesus não disse: ore, não nos deixe ser tentados. Porque se nós tivéssemos aprendido a oração assim, Senhor, não nos permita ser tentados, seria a oração mais negativa de toda a história da humanidade, porque Deus diria sempre que você vai ser tentado, então seria não, 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 não e não. O que o texto está querendo dizer é que você ora, e o Senhor está nos ensinando a orar assim, num pedido para Deus: Deus, não permita que eu caia durante a prova, durante a tentação, não permita que eu seja reprovado durante a prova. Eu quero ser aprovado, eu não quero cair durante a prova, durante a tentação. Eu quero que o Senhor me sustente. E muitas vezes Deus nos dá essa força e graça, e nós conseguimos vencer as dificuldades, as provações, as tentações, e somos bem-sucedidos. Outras vezes nós tropeçamos e caímos. Qual é a nossa dificuldade ao entender a tentação? A tentação, ela tem um quadro bem amplo. Primeira coisa que nós precisamos entender, vou jogar um texto ali para você, que é o texto de 1 João 5,19, é que nós somos tentados porque nós vivemos em um mundo caído. Então vamos ler o texto lá, 1 João 5,19. O que diz lá? Vamos ler juntos? Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Perceba que existe uma diferença entre mundo e nós, igreja. O mundo jaz no maligno, mas nós somos igreja. Mas nós somos igreja no mundo. Quer ver o outro texto? João capítulo 15, versos 18 e 19. Jesus, falando aos seus discípulos, disse o seguinte: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Jesus está dizendo: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. O mundo vos odeia. 1 João capítulo 2, versículo 15 a 17, é outro texto muito interessante, que diz o seguinte: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne. Volta a explicar o que é concupiscência, porque eu me lembro na minha adolescência na igreja, o pastor não explicava, eu queria saber e não descobria. Concupiscência é desejo desenfreado, ok? Isso é concupiscência. Então, o desejo desenfreado pelas coisas da carne, dos olhos, a soberba da vida, isso não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como o seu desejo desenfreado, né? Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Então, nós olhamos para onde nós estamos colocados e percebemos que o mundo ao nosso redor é um mundo perdido. O mundo jaz no maligno, deseja a concupiscência da carne, a soberba da vida, e nós estamos inseridos nesse mundo. É difícil viver como cristão nesse mundo, porque nós temos valores e visão de vida completamente diferente do que o mundo diz, do que o mundo prega, do que o mundo deseja. O mundo deseja fazer do homem alguém que busca o prazer pelo prazer, prazer pelo prazer, passando em cima de todos os valores, de todas as pessoas. É um egocentrismo. O homem é o centro do universo, ele não importa com o próximo, ele não está nem aí para o próximo, ele está defendendo o que é dele. E aí tem uma série de ditados do mundo que você, né, farinha pouca, todo mundo lembra, né? É ditado do mundo. O Dr. Russell Shedd diz que houve uma época em que a igreja, no começo da sua existência cristã, disse o seguinte: vamos criar mosteiros, vamos nos separar do mundo, e aí nós não teremos pecado. O Dr. Russell Shedd diz: esse erro foi duplo. Primeiro, porque o pecado aconteceu dentro do mosteiro, da mesma forma, porque o homem é caído, né? Então, farinha pouca, meu pirão primeiro, um ditado que diz: dá licença que eu vou amassar o que é meu aqui primeiro. Não adianta, essa é uma inclinação do homem. Segunda coisa, o Dr. Russell Shedd faz uma crítica aos mosteiros ao dizer que o mosteiro é um equívoco da interpretação da missão da igreja, porque a igreja foi chamada para ser luz no mundo, e você não pode pegar a luz no mundo e colocar debaixo da mesa, debaixo da cama, debaixo da cadeira. Você tem que colocar no lugar mais alto da casa.
para que ela possa iluminar a casa inteira. A igreja tem que brilhar no meio do mundo. Tem gente que diz assim, a igreja tem que se separar do mundo. Não, a igreja tem que avançar para dentro do mundo, tem que enficar sua bandeira dentro do mundo, e tem que dizer para esse mundo perdido que só há um caminho, verdade e vida, que é Jesus Cristo. E sem Ele não há salvação. A igreja não tem que correr do mundo, não. O mundo é que tem que ter medo da igreja. A igreja tem que ter medo do mundo. Nós somos chamados para ir lá no centro do furacão. Nós somos chamados para ir lá no meio do vulcão, enfincar a bandeira e dizer assim, esse lugar pertence ao Senhor Jesus, eu quero dizer que não há salvação sem Ele. Então a igreja é chamada para isso. Mas nós vivemos num mundo mau, o mundo nos odeia, o mundo vai falar mal dos cristãos, o mundo vai falar mal da igreja, o mundo vai falar mal dos valores de Cristo. Não se engane, é impossível o mundo amar a igreja. Eu já vi muito congresso de teologia em pastores por aí, dizendo o seguinte, não, a igreja tem que ser simpática ao mundo, tem que ser simpática coisa nenhuma, a igreja tem que ser simpática a Cristo Jesus, tem que falar sobre Cristo Jesus, os valores de Cristo Jesus, porque o mundo, ao olhar para uma igreja que ama Jesus, vai entender o que é amor verdadeiro, o que é compromisso verdadeiro, o que é ação social verdadeira, assistência social verdadeira, vai entender os valores. Agora, quando a igreja se muda, transforma sua vestimenta, o seu jeito de ser, para agradar o mundo, ela desagrada a Deus, que é o Senhor da igreja. Nós não fomos chamados para agradar o mundo, fomos chamados para agradar a Deus. Ponto final. Também não fomos chamados para brigar com o mundo e criar guerra santa. Fomos chamados para amar o mundo e levar para ele a mensagem de amor de Cristo Jesus. Então não é guerra santa, mas também não é a assimilação dos conceitos e valores do mundo. E essa é a grande tentação, encontrar o equilíbrio. Ser crente no acampamento é fácil. Eu quero ver o sujeito ser crente quando ele está sozinho numa roda de samba lá no Nordeste. Aí eu quero ver, né? Eu não contei uma coisa no primeiro culto, vou contar para vocês aqui, mas vou ser rápido que o almoço nos espera, né, irmãs? Quando eu fui pastorear uma cidade pequena no interior de Goiás, há pouco tempo atrás, tinha uma festa muito famosa na cidade, que era o grande evento da cidade, que era a pecuária. Se você não sabe o que é isso, procure no Google. Então, e obviamente, nenhum pastor ia à pecuária, até que, né, o reverendo Leonardo chega na cidade, e quando eu fiquei sabendo que a grande festa popular da cidade era a pecuária, obviamente, eu e Cris fomos à pecuária, mas foi o momento onde copos voaram, porque até então, nunca pastor tinha entrado lá, e obviamente muitos irmãos da igreja estavam em visita à pecuária, e por força das circunstâncias estavam bebendo cerveja, com um copinho de plástico, e obviamente eles não sabiam a minha opinião ainda sobre cerveja, que eu continuo apanhando muito sobre ela, mas está na Bíblia, né? Então lá vou eu, e eu cheguei lá, e eis que as pessoas dizem, pastor, foi um dia de muitos batismos. A bênção foi que no segundo ano, nós colocamos uma barraquinha da igreja dentro da pecuária, e no terceiro ano era a maior barraca da pecuária, era da igreja, e ali nós evangelizamos muito, graças a Deus. Foi uma experiência muito gostosa, transformadora. Me lembro que eu escandalizei a muitos naquela época, e continuo escandalizando, alguns aqui vão escandalizar, e os que estão na internet também, mas ninguém vai cair da fé por isso. Mas na época, logo depois desse evento, me perguntaram no meio de um congresso, e eu já disse isso aqui, mas é bom repetir, pastor, beber cerveja é pecado? Eu disse, se tiver quente é. E depois eu fui explicar que a palavra do Senhor nos diz que a gente não deve ser vencido pelo álcool, não deve se embriagar, não deve ser um viciado por ele, mas que o Senhor bebia vinho, e que um pouco de vinho ou um pouco de cerveja não tem problema nenhum, desde com moderação, não escandalize ninguém, não se torne um vício, não se embriague. O equilíbrio em todas as coisas é bom, a não ser que você tenha um histórico de alcoolismo, alguém da sua família, então é bom ir devagar, não mexer com isso, e tomar cuidado nessas coisas que podem ser problemas para a sua vida. Amém? Glória a Deus, expliquei. Qualquer coisa, fala com os presbíteros aí, diáconos, as irmãs da SAF. Ok. Então é importante nós descobrirmos que nós estamos nesse mundo, inseridos nesse contexto. Esse contexto é um contexto perigoso. Você tem que ir com cuidado por causa da tentação. O mundo é mau, o mundo é mau.
Agora, quando nós olhamos para o ser humano, percebemos que é natural do ser humano essa inclinação ao pecado, mas mesmo antes da queda, no ser humano mais puro, a tentação já existia. Existiu na época de Adão, antes da queda, e em Cristo Jesus encontramos o próprio Senhor Jesus sendo tentado. Então, ser tentado significa que eu sou um pecador e por isso sou tentado? Não, óbvio que hoje, por causa da nossa herança adâmica, todos nós somos pecadores por natureza, então temos uma inclinação a cairmos durante a tentação. Mas, e por isso a oração diz, não nos deixes cair em tentação. Mas quando nós olhamos o texto de Hebreus 4, vamos lá, tio Carlos, Hebreus capítulo 4, obrigado. Ele diz o seguinte: nós não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nós, ou das nossas fraquezas. Antes, foi ele, Cristo Jesus, tentado em todas as coisas, a nossa semelhança. Então, Jesus Cristo, que não tinha pecado, foi tentado. Então, ser tentado é possível até para aquele que ainda não tinha pecado, como o caso de Jesus ou o caso de Adão antes da queda. No entanto, Jesus Cristo entende a nossa vida, porque Ele foi tentado à nossa semelhança em todas as coisas. Quando você fala assim, meu Deus do céu, está chegando a hora do almoço, o pastor não acaba o sermão, eu vou matar ele, essa é uma tentação que Jesus passou por ela. Jesus também, quando entrou na sinagoga, alguém falava, e ele falava assim, é uma tentação. No entanto, não caiu em pecado. Vamos adiante para não dar ideia para ninguém. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então, quando eu passo por uma dificuldade, uma tentação, eu posso chegar diante do trono da graça, através da oração, e Deus vai entender completamente qual é a minha oração, porque Deus já experimentou em Cristo Jesus aquele tipo de tentação que eu estou experimentando, só que Ele venceu, e Ele pode indicar para mim o caminho da vitória. Agora, nós vivemos no mundo mal e temos uma inclinação à queda. Gente, vamos, está todo mundo comigo aqui? Amém. Nós não, só vocês. Nós temos pecadinhos de estimação, que carregamos por anos. E esses também precisam ser colocados diante de Deus. E orar, e pedir força, Senhor, não quero mais cair nesse pecado. Por exemplo, eu vou te dar uma lista aqui dos pecados capitais. Você escolhe um: gula, avareza, luxúria, ira, inveja, preguiça, orgulho ou vaidade. Tá boa a lista, não tá? Poderia ter colocado mais aqui. Quando você é fechado no trânsito, ira, né? Ira. Quando você vê o incrédulo vivendo um vidão nas cachoeiras da vida, aí você diz assim, você fala, mas não é possível, isso é inveja, né? Lembra do salmista no Salmo 73? Por que o salmista no Salmo 73 diz o quê? Vale a pena ser crente? Eu sou crente, vivo uma vidinha corretinha. Quando eu olho para o ímpio, ele está num vidão. Esse negócio não dá. Aí ele diz, até que eu entrei no santuário de Deus e percebi o fim deles. Eles não estão com a aposentadoria eterna garantida. Eu estou. Vou manter meu plano de previdência celestial aqui, né? Então, graças a Deus que ele venceu. Nós precisamos entender então que nós temos esses dois inimigos na área da tentação. Primeiro, o mundo. Segundo, a nossa própria inclinação, que a Bíblia chama de inclinação da carne. Qual é o primeiro inimigo nosso? O segundo? A carne. Mundo e carne. Falei carne, alguém pensou no churrasco do almoço? Não, ainda não. Mundo e carne, que é a nossa inclinação para a queda. Terceiro inimigo nosso é ele mesmo. Não vou nem falar o nome, né? Primeiro é João capítulo 3, verso 12. Vai jogar lá no telão para a gente. O texto diz: não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão justas. Como é que Caim se tornou alguém onde o maligno reinou sobre a vida dele? Quando ele começou a dar vazão à carne, quando ele começou a olhar o mundo, o inimigo entrou em sua vida. Então nós temos três grandes inimigos: o mundo, a carne e o diabo. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, a Bíblia diz claramente o seguinte: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. O bicho é faminto.
Então, sede sóbrios. Mas por outro lado, meus irmãos, se nós temos esses três grandes inimigos, o mundo, a carne e o diabo, nós temos também na Bíblia a vitória sobre a tentação. E Deus começa nesse quadro sombrio a dizer, apesar de três grandes inimigos, nós temos a possibilidade clara de sermos vitoriosos no meio das provações da nossa vida, das dificuldades. A primeira certeza que Deus nos dá está em 1 Coríntios capítulo 10, verso 13. O texto diz assim, não vos sobreveio, vamos ler juntos? Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Essa palavra é uma palavra muito boa para nós. Deus não permite que a provação que você enfrenta seja maior que a força que Ele te deu para vencer, seja ela qual for. Algumas vezes você passa por uma dificuldade, você diz, puxa, essa é dura, mas Deus já te deu força para vencer. E em alguns casos você olha para a vida de algumas pessoas e diz assim, meu Deus, se eu estivesse passando aquele tipo de provação eu não aguentaria, e provavelmente não. Até que você descubra o que a palavra de Deus diz. Se você estivesse naquela situação, você venceria sim, porque Deus não permitiria uma aprovação acima das suas forças. Então, quando eu olho para que a palavra de Deus me garante, eu tenho que dizer, quando eu caio, caio por deliberada vontade. Se eu peco, é porque eu quis pecar, não é porque eu não tive força não. Ah, pastor, foi difícil, eu não tinha força, foi maior que eu. Foi não. Você que não aguentava mais e deu a vazão ao pecado. Mas ele era sempre menor do que a força que Deus já tinha te dado para superar. Seja ele qual for, em que área for. Deus providenciou isso. Agora, a segunda boa notícia, a primeira é que não vem provação acima das nossas forças, porque Deus é fiel. A segunda boa notícia acontece quando nós caímos. Quando nós caímos na tentação, a Bíblia diz o seguinte, que Deus entende o nosso coração e Ele ouve as nossas orações. Quer ver? Romanos capítulo 7, verso 22 a 25, o apóstolo Paulo abre seu coração e ele diz, olha, com relação ao homem interior, eu não quero que ninguém pense o contrário de mim. Eu tenho tido grandes dificuldades, diz o apóstolo Paulo. Mas eu vejo nos meus membros uma lei que vai guerrear contra a lei de Deus. E ele sofre com isso. E aí ele diz, e essa lei, né, o pecado que o conduz, ele diz, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem é que vai me livrar do corpo desta morte? Aí a resposta dele, graças a Deus por Jesus Cristo. O segundo texto é em 1 João, capítulo 1, verso 9, quando o Senhor nos garante o seguinte, vamos ler juntos? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, Paulo está num conflito tremendo. Eu não queria pecar, mas eu tropeço, eu caio. Eu fico muitas vezes prostrado. Pobre homem que sou, quem é que vai me tirar dessa situação? Aí ele se lembra, Jesus Cristo. Mesmo quando caímos durante a prova e confessamos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos purificar. Ele nos lava, nos limpa. Muitas vezes nos nossos relacionamentos, nós não lavamos completamente as mágoas no nosso coração de alguém que nos feriu. Mas Deus, quando nos perdoa, lava completamente e nos ensina a viver desta forma. Lembre-se, o versículo anterior é, perdoa as nossas dívidas, assim como nós, os nossos, é bom lembrar. Está nesse contexto do texto. Então não nos deixes cair da tentação até de não perdoar o outro. Agora, existe o último lado da história, e eu ouvi um glória a Deus que o almoço está chegando. O outro lado da história é, nós podemos vencer a tentação. A Bíblia diz que existe a possibilidade, clara, e ela vai acontecer sem dúvida nenhuma, na maioria das vezes da nossa vida, de vencermos a tentação. Martinho Lutero, ao falar sobre a tentação, usou uma expressão muito interessante. O Martinho Lutero, reformador, disse que tentação é como o pássaro que voa sobre a nossa cabeça.
Você não pode impedir que ele voe sobre sua cabeça, mas você pode impedir que o pássaro faça ninho na sua cabeça, no seu cabelo. Então, tentação é o pássaro que está voando. Pecado é quando você fica quietinho, ele senta no seu cabelo e faz ali um ninho. Aí é pecado. Em alguns casos, se nós tivéssemos assim um raio-x espiritual, uma foto espiritual, teria gente com ninhos de pássaros no cabelo. Alguns até com ovinho, já produzindo outros pássaros ali, né? Então, graças a Deus que não existe essa máquina para tirar essa foto. Mas Lutero disse isso: você não pode impedir que a tentação venha, como um passarinho voando sobre a sua cabeça, mas você pode impedir que ele vá para o seu cabelo e faça ninho, ou seja, faça pecado. Neemias, no capítulo 6, o texto não vai ser jogado ali, ele diz que para vencer a tentação nós precisamos de algumas coisas, e a primeira delas, a Bíblia vai nos ensinar em Neemias 6, é: saiba quem você é. Então, para vencer a tentação, a primeira coisa é: saiba quem você é. Neemias, no capítulo 6, no verso 11, tem um texto em que ele é tentado, ele é provado. E aí o texto vai dizer que Neemias não cai na armadilha que prepararam para ele, porque ele fala assim: um homem como eu fugiria, e quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma eu vou cair nessa armadilha. De maneira nenhuma. A primeira coisa, olhe para a sua própria dignidade humana. Olhe para quem você é. Não caia na tentação, em primeiro lugar, por aquilo que você é, ou por quem você é. Deus te deu sabedoria, Deus falou no seu coração, Deus te deu visão espiritual, você sabe as consequências, causa e efeito das coisas. Pare, pense, não entra nessa, porque você sabe o resultado disso. É só usar um pouquinho a cabeça que você vai perceber que Deus já te deu inteligência suficiente para não cair naquela proposta, que aquilo ali é do diabo, não vou entrar nessa, que essa é uma proposta do mundo, não vou entrar nessa. Use. Há um tempo atrás, uma pessoa ia me assaltar. Eu sabia que essa pessoa ia me assaltar no Rio, aqui na rua. Eu saí de um caixa eletrônico e ele pegou a moto para vir atrás de mim para me assaltar. Eu fiquei com um sentimento amoroso no coração por aquele rapaz, né? Eu falei: vou batizar esse menino, né? Naquele momento, 1 milhão de coisas passam na cabeça da gente. Eu sabia que ele tinha essa intenção, mas graças a Deus que eu comecei a pensar, falei: peraí, um assaltante vence a sua vítima e o fator principal chama-se surpresa. Eu já não vou ser surpreendido, eu sei o que ele quer. E outra coisa, meus irmãos, roubar um libanês é quase impossível. Já é uma inclinação natural, né? Com a força espiritual é mais interessante. Eu disse: não, ele não conta mais com o fator surpresa. Então eu comecei a falar: não é possível. Eu tenho que usar a minha inteligência para vencer esse caminho sem ser assaltado. E pela graça de Deus, Deus agiu na minha mente naquele momento para me dar paz e calma suficiente para vencer. Se você perguntar, eu não fui assaltado, graças a Deus por isso. Ele está me procurando até hoje. E se converteu, está ouvindo o sermão, fala: então foi ele. Né? Mas, se você perguntar para um lutador de artes marciais, qual é a primeira regra da disciplina numa luta, ele vai dizer: é manter a frieza, a calma, não se perder em ira, raiva. Ele tem que pensar qual o golpe que o indivíduo pode dar e qual a reação que ele vai. É como um jogo de xadrez. Assim também nós estamos no meio de uma batalha espiritual. Use a sua capacidade que Deus já colocou no seu coração. Eu não vou cair nessa armadilha, eu sei o resultado disso. Olha, se eu vou entrar nisso, por quê? Se eu sei as consequências, não vou. Segunda coisa para vencer a tentação: olhe para o testemunho daqueles que venceram. Olhe na Bíblia e descubra que pessoas passaram pela mesma provação que você está passando e eles venceram. Olhe para muitos irmãos que você conhece de fé, que passaram por dificuldades tão grandes quanto a sua ou até maiores e venceram. Fortaleça nesses testemunhos. Observe esses testemunhos e diga assim:
Meu Deus agiu nessas vidas, não há uma aprovação acima das minhas forças, Deus já me deu essa capacidade, eu sei o que é isso. Espera aí, existe a possibilidade da vitória, e eu vou caminhar nela. Terceiro e último lugar, saiba que acima de todas as coisas, Deus está com você, Jesus Cristo não te abandona. Ore, invoque a Deus, peça a presença e a companhia dele, mesmo quando você está sozinho geograficamente, você não está sozinho espiritualmente, Deus está com você, lá no mais fundo do poço, como no mais alto das nuvens, o Senhor está com você, então ore, e peça a manifestação clara, tenha experiências espirituais com Deus, através da obra do Espírito Santo, o Espírito Santo fala ao seu coração, você vai sentir a presença do Espírito Santo. Cristianismo não é só uma ideologia, não é apenas uma conclusão intelectual, eu cheguei à conclusão, não, Deus fala, você chora, você sente as emoções da ação do Espírito dentro de você, você se alegra, você sente paz, sabedoria, iluminação, instrução. Tem hora que o mundo natural não faz o menor sentido para a nossa experiência espiritual, você entra numa nova dimensão, você tem novas experiências. Em outras palavras, peraí gente, nós estamos falando de espiritualidade. Então, para vencer a tentação, nós precisamos pontuar essas coisas. Eu sei, tem inteligência para vencer esse momento, para passar por isso. Eu já ouvi os testemunhos de quem venceu, e Deus está comigo e me dá força para vencer. Amém? 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 90%. Amém? Amém? 100%. Isso é importante. Então, vamos vencer essas tentações. O que é que eu levo para casa? O texto de 1 Pedro, capítulo 1, vai ser jogado ali no telão para você. Exulte, diz Pedro, embora no presente tempo, se necessário, você seja contristado por várias provações. É o que está escrito lá. Saiba que essas provações vêm para que você seja aprovado. Para que na revelação de Jesus Cristo você possa experimentar a alegria de ter a salvação da sua alma. Olha o que o texto diz, o texto é lindo. Então não olhe para a provação, para a tentação como alguma coisa ruim, não. Porque Deus nos ensinou a orar, não nos deixe ser tentados, não. A tentação tem um fim proveitoso, não nos deixes cair na tentação. A provação vai acontecer? Vai. A minha oração é assim, olha, eu não quero falir, eu não quero cair, eu não quero ser reprovado. Porque a tentação, diz o texto, ela vai trazer exultação à minha alma se eu vencer, e eu vou vencer em Cristo Jesus. Eu devo levar para casa, e eu quero voltar à história do barquinho. Eu quero levar para casa o seguinte: eu vou ser tentado porque eu estou no mundo, porque é a minha inclinação da carne, porque o diabo está aí. Mas eu vou vencer a tentação, porque Deus me deu sabedoria, eu sei dos testemunhos de vitória, e o Senhor é fiel, está ao meu lado, me deu forças e não permite uma aprovação acima das minhas forças. Sabe a história do barquinho? Quando o motor fazia tatá, tadá, tadá, e todo mundo se desesperou, o Roberto Menescal falou: rapaz, esse é um ritmo muito interessante. Tadá, tadá, tadá. Solta aí, Gabriel, por favor. Aí ele fez essa música. Enquanto todo mundo estava pensando, nós vamos parar na África, o Roberto Menescal estava falando esse tadá, 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 da música. No outro dia de manhã, essa música estava pronta. Toda verão uma se faz num barquinho pelo mar que desliza sem parar, sem intenção. Vamos tirar, senão vira baile aqui o negócio. Tem gente que no meio do desespero, no meio da provação, no meio da tentação, abandona tudo. Tem outros que fazem música. Deus não nos chamou para engrossar a lápide dos esquecidos da fé. Deus nos chamou para cantar louvores a Ele ao vencermos as tentações. E é isso que nós vamos fazer em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, muitas são as tentações da nossa vida. Muito obrigado porque o Senhor nos dá força para vencer. Muito obrigado por Jesus Cristo que entende todas elas, porque venceu todas elas.
Muito obrigado porque quando caímos no meio da prova, o Senhor nos perdoa se confessarmos os nossos pecados. E o Senhor nos levanta, cura as nossas feridas e diz: este é o caminho, andai por ele. Vá e não peques mais. Muito obrigado, Senhor, porque nessa nossa relação contigo, nosso coração se alegra, sente a leveza do teu perdão e da tua paz. Obrigado porque o Senhor nos chamou, não para sermos derrotados, mas o Senhor nos chamou para sermos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Louvamos o teu nome, porque o Senhor luta a nossa luta ao nosso lado, nos dando força. E faz de cada irmão e irmã aqui, ó Deus, um vitorioso para a honra e glória do teu nome. Nos dê força, Senhor. Qualifica-nos para que no meio das tentações sejamos aprovados para a honra e glória do Senhor. Nós queremos sempre cantar louvores ao teu nome. Oramos agradecidos em nome de Jesus Cristo.